a gente começa atualizando os números de coronavírus em Santa Catarina e entendendo o panorama, como que está funcionando agora. Graziane Bialy, boa noite. Vamos dar uma olhadinha nos números? Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Vamos sim. Então, chegamos a 1.091 casos aqui em Santa Catarina, né? Ontem eram 1.063. Então, essa curva, ela vem crescendo, mas vem crescendo lentamente, aquela esticada que o governo sempre vinha falando, né, Bruna? Lembrando que, além desses casos que nós temos aqui, esse mapa, né, esse telão que nós temos, então, para mostrar a situação no estado, a gente também vem acompanhando as cidades que mais registram casos. E vamos dar uma olhadinha, então, olha só, em Florianópolis, nós já chegamos, então, a 240 casos. Lá em Joinville subiu para 100, em Blumenau 81, em Camboriú são 60 casos, Balneário Camboriú 59, Criciúma 46, Itajaí 45 casos, São José 44, Brusque 36 e Tubarão 33 casos. Além de termos, então, aumentado o número de confirmados, nós também tivemos um acréscimo aí no número de óbitos, né? Até ontem eram 35, agora vamos dar uma olhadinha, então já são 37 mortes confirmadas e 23 municípios que registram mortes aqui em Santa Catarina. 1.091 casos registrados, já chegamos então a 100 municípios com casos confirmados no estado, então já temos casos em todas as regiões, alguns municípios, como nós acabamos de mostrar, que concentram um número maior aí de casos confirmados, então, para coronavírus, Bruna. E aí a gente teve ontem o anúncio, né, de reabertura de alguns setores que estavam na expectativa, entre eles a questão das igrejas, e a partir de amanhã já outros setores que estavam esperando e aguardando para voltar à atividade. É verdade, a gente tem até aqui um telão, então, olha, centros comerciais, shoppings, galerias, restaurantes, academias, né? Esses voltam a funcionar, mas hoje o governo deu, então, a entender e já explicou melhor sobre as portarias de como essas outras atividades vão voltar a funcionar. Por exemplo, nos shoppings, qual é a situação? Os shoppings vão funcionar com horário reduzido, do meio-dia às 8 horas da noite. E aí vai ter que ter uma fiscalização lá na entrada, com higienização, álcool gel, a questão do uso de máscara, que é obrigatório, né? É devido para toda a população. As praças de alimentação nos shoppings vão poder se estender um pouquinho mais até as 10 horas da noite, mas aí com uma limitação também entre as pessoas, 1,5 metro de distância entre o raio, essa é a obrigatoriedade. Tanto na fila quanto na questão das mesas. Exatamente, tem que ter essa prioridade, né, Bruna, para que a gente evite a aglomeração. Para não precisar restringir de novo, né? Então respeitando a gente vai conseguir manter. Da mesma forma os restaurantes, eles devem ter essa preocupação também da higienização ao entrar no espaço, evitar, claro, o acúmulo de pessoas lá dentro. Então, 1,5 metro de raio também nos restaurantes. Não se falou em limitações sobre o número de mesas, mas aí é preciso que as pessoas percebam esse distanciamento, né? E é importante falar para aqueles restaurantes que trabalham com buffet. Eles vão ter que ter um cuidado ainda maior, então vai ser obrigatório o uso de luvas para que as pessoas possam se servir da alimentação e evitar, obviamente, a contaminação. Com relação às academias, aquele cuidado básico para todos os locais, né? O uso de máscara, álcool gel e aí também a redução no número de pessoas que ficam dentro do espaço e inclusive reduzir também a permanência lá dentro, nada de querer ficar muitas horas, chegar, fazer o exercício físico e se retirar, né? Inclusive cuidados também nos vestiários, porque acontece muito o uso em comum desse espaço, né? Então, cumprindo todas essas determinações, a gente acredita que vai poder, né, o governo vem falando sobre isso, que a gente vai poder retomar as atividades. Lembrando, Bruna, que atividades como jogos de futebol e voleibol, que são esses esportes coletivos, mesmo que as academias tenham voltado, mesmo que as atividades ao ar livre tenham voltado, esses permanecem proibidos, pelo menos por enquanto. Vamos seguir as regras, então. Obrigada, Grazi, pelas informações, também atualizando aqui pra gente, né, como é que vão funcionar aí esses espaços a partir de agora, já que foram liberados pelo governo do estado.